Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje nós vamos falar do James Gurney, um artista incrível, criador de conteúdo, educador, escritor de livro, criador de maquetes, de props realistas, de tudo que você pode imaginar, né? E eu conheci o James Gurney através do Dinotopia muitos e muitos anos atrás. Eu tenho um livro, eu acho que foi das primeiras edições lá quando eu era criança. Então é muito legal ver, né, como é que esse ciclo se transformou aí ao longo da minha história e a influência, né, super legal que ele tem sobre mim. Eu gosto muito de olhar essa foto, né, acho que tem tudo a ver com isso que a gente estava falando, né, os props físicos e essa coisa mais da mídia tradicional que o James Gurney tem, né, até a paleta é bonita, né, e organizada, a paleta de cor dele, exemplos, né, reais aqui, a capa do. Imagina o original da capa do Color and Light, né? Que todo mundo já olhou inúmeras vezes. Então, só de olhar essa imagem, ela me inspira demais. E eu imagino que ela vai inspirar vocês também. Como eu falei, eu conheci ele pelo Dinotopia, que é a série de livros mais famosa dele, provavelmente. Talvez o Color and Light seja tão famoso quanto, e talvez até mais. Se você não conhece esse livro, né, do James Gurney, Color and Light, ele é um dos principais nos fundamentos de pintura do ponto de vista de luz e cor, né? Então ele vem desde a física da luz, como ela funciona, valores e separação e agrupamento de valores. Depois ela fala de como projetar sombra de uma forma, né, estruturada, vai para materiais, uso de cor diferente, na mídia tradicional, uso de verdes na pintura, tem um monte de coisa. Eu tenho vídeo sobre esse livro aqui no canal, já falei dele múltiplas vezes, então todos os links vão estar aqui na descrição se você quiser dar uma olhadinha. Né? Mas com certeza uma das imagens que mais me influenciou assim foi Waterfall City. Né? Eu lembro de forma bem vívida de ver isso quando criança. Eu tenho uma relação bem emocional com essa imagem. E é muito legal ver até todos os formatos, né, que ela tem e ângulos, né? Aqui a gente está vendo ela mais de frente, a gente está vendo ela mais de lado. E aí depois fui descobrindo mais até o processo que ele fez. Ele discute isso no blog dele, a gente vai chegar no blog dele daqui a pouco. Mas todos os sketches, né? Deve ser muito legal ver os primeiros sketches para essa estrutura que ficou tão famosa no trabalho dele. Então é realmente muito bacana. E o corpo de trabalho desse projeto é incrível. Vou colocar link para todos os livros, né? Esses são os livros principais. E agora ele lançou esse Lessons, né? Lições da Vida por Dinossauros, né? Então é bem interessante também. É diferente da abordagem dos outros livros. Aqui é realmente explorando o mundo, mas é também uma coisa um pouco mais lúdica, até educacional. Pode ser uma boa introdução hoje em dia para crianças e tal já começarem a ter acesso a esses livros. Né? Então é bem bacana e as artes são realmente maravilhosas. Tem alguns mais processos que são do próprio livro, né? Com as thumbnails. Esse aqui é do Imaginative Realism, que é outro livro dele que eu vou falar mais para frente. Mas é muito legal ver todos esses processos bem estruturadinhos, desenho do carvão, sketch de cor para ver para que lado ele vai, e é muito bacana. Essa imagem, né, das flores, a gente vai voltar em uma parecida para também falar de uns outros aspectos mais para frente no vídeo. Mais processos aqui, agora usando maquete, né? Então, de novo, falando bastante no Imaginative Realism, ele pegou muito desse trabalho para realmente também fazer os livros depois. E sem spoilers, mas tem coisa a ver com, né, toda a parte educacional dele. E finalmente, esse aqui eu acho muito legal. Exploração pequenininho ali, thumb de cor, thumb de valor, desenho, estrutura anatômica. Tudo tá por trás. É uma preparação que eu acho que só isso aqui já é uma aula incrível. Primeiro, sobre quem é James Gurney. E segundo, o que a gente pode aprender com ele. E terceiro, o que ele é apaixonado, né, por, e o que ele foca no trabalho dele, né? E voltando aqui, né, para a capa do primeiro Dinotopia, essa imagem eu acho incrível, é uma imagem super complexa, né? Imagina fazer uma cena com, sei lá, deve ter umas 30 figuras aqui, se você somar até essas pequenas, né, figuras que estão aqui atrás e tal, ou até mais. Você tem estruturas arquitetônicas aqui, né, super definidas, você tem vegetação lá no fundo, você tem 4, 5, 6 dinossauros diferentes
E vegetação próxima, materiais, você tem um mármore aqui, né, que deve ser super influenciado pelo Alma-Tadema, que é outro artista que eu quero falar aqui no canal mais para frente. Então tem um milhão de coisas acontecendo aqui que são muito interessantes de avaliar e aprender delas, né? E principalmente desse detalhe aqui, que é o que eu tinha falado das flores, né? Me lembra muito uma imagem do Alma-Tadema mesmo, né? Que é essa, chama Primavera do Alma-Tadema, que ela é nesse aspecto bem vertical aqui. Mas se você der um zoom, você vê um pouco, né, desses elementos aqui que provavelmente inspiraram James Gurney a trazer algumas coisas para as imagens dele. Ele é um acadêmico dos pintores acadêmicos, né, um estudioso dos pintores acadêmicos, e isso ele traz muito para o trabalho dele. É uma mistura de acadêmicos, Alma-Tadema, né, e Gérôme e tudo mais, com também os pintores da Golden Age da ilustração. Então, Norman Rockwell, Howard Pyle, N.C. Wyeth e assim por diante. Então é muito legal como ele combina essas duas coisas e fala muito a respeito, né? Eu estou sempre consumindo conteúdo dele nessa direção, que é muito legal. Também vejo uma certa semelhança com essa imagem do Afonso Mucha, né? Que tem um pouco, né, dessa pegada, dessa meio procissão, assim. Então é do Slav Epic, do Afonso Mucha. Quero voltar também a falar mais dele no futuro. E se a gente for nessa questão do acadêmico e do estudioso, né, o blog dele é uma referência absurda. Né? Agora ele está postando no Substack, eu vou colocar todos os links para essas coisas aqui na descrição, mas o blog dele tem 1 milhão de informações, principalmente sobre pintores acadêmicos. Né? Ele tem 600 posts só no tema pintores acadêmicos. E tem um monte de outras coisas, né? Review de livro, pintura em diferentes mídias, podcasts. Você tem Golden Age of Illustration aqui embaixo com 329 posts, gouache. Então tem muita coisa, só de pegar esse índice e ficar lá brincando e estudando esse blog já é um universo de informação. Né? Esse blog também inspirou os livros. Na verdade, praticamente nem inspirou, foi o livro, um compilado dos blogs. Né? Ele colocava muita coisa lá no blog e depois ele foi pegando e transformando aquilo num livro maior, né? Adaptando aquilo para um formato de livro. Eu acho muito legal o approach dele, olhando para todas essas épocas diferentes de arte, assim, e como ele traz de várias frentes diferentes, principalmente os acadêmicos que foram tão rechaçados pela história da arte, e traz um pouco de elemento mais de pintores mais modernos e ilustradores também, mistura tudo. Então eu gosto muito dessa quote dele, que eu acho que resume muito isso e como aprender de múltiplas frontes para trazer para o seu trabalho. Que não existe linha entre o fine arts, né, as artes plásticas e a ilustração. Né? Muita gente gosta de colocar barreiras, eu acho que aqui no canal a gente também tem esse approach, né, essa visão, essa missão de separar essa linha e, na verdade, mais conectar as coisas. Né? Não existe arte alta e baixa, né? Então, em termos hierárquicos, colocando uma arte, talvez não estou usando as melhores palavras, né? Mas uma arte superior e uma arte inferior, eu acho que é melhor. Só existe arte e ela vem em múltiplas formas. Então isso é muito legal até para abrir um pouco a cabeça. Eu quero falar nessa série de vídeos aqui sobre artistas dos mais diferentes backgrounds, com os mais diferentes acabamentos em seus trabalhos, até para a gente ter essa qualidade de curadoria quando a gente for fazer projetos e também deixar outros tipos de arte influenciarem a gente. E eu acho que é muito do que ele faz, né? Ele foi um pintor que trabalhou com ilustração por muitos anos, principalmente para National Geographic. Então você vê muita coisa dele antiga, na época que o editorial ainda estava super forte, que a revista da National Geographic era forte. Então fazer capa para a National Geographic era super importante, fazer aquelas páginas duplas dentro. E a gente tem vários exemplos, mas é muito legal que aí ela vai para um outro lado do Gurney, que é muito importante, que é a pintura histórica. Fala muito disso no Imaginative Realism dele lá, que é, de novo, um livro incrível, mas traz muito dessa pesquisa, desse lado meio arqueológico, desse lado historiador. Ele fala muito do processo dessa pintura, que mais uma vez tem umas 50 figuras diferentes, é um naufrágio de um navio que é real, que aconteceu, então ele estudou cada pedacinho aqui, como é que essas pessoas se vestiam,
né? Como é que um barco afunda, como é que ele pega fogo, como é que as pessoas fogem, sabe? Tem tantos elementos nessa imagem que vem de um processo de pesquisa muito, muito profundo para a elaboração da imagem. Coisa que eu acho que hoje em dia tem se perdido um pouco, né? Até meu processo de dar mentoria e de ver a arte das pessoas, eu acho que a gente tem ido muito mais para o visual e muito menos para a exploração da curiosidade, da pesquisa, de trazer elementos novos, de variar. A gente tem ido muito mais para uma quase que uma reprodução de mais do mesmo, do que já tem no mercado. Aí deixa eu fazer um negócio parecido com uma pose diferente, ou é o Hearthstone e tal, qualquer coisa que está na moda, ou League of Legends e tal, e eu vou um pouco nessa linha. Aqui você vê, claro, tem uma estética que é parecida com os pintores acadêmicos, tem uma mistura aí com os ilustradores da Golden Age, mas tem uma pesquisa do que está sendo retratado, não é nem tanto a forma de retratar, e sim o que está sendo retratado. Então a gente vê alguns exemplos mais de perto aqui, aquele que eu estava falando. Esse aqui também é muito legal, ele fala bastante da pesquisa praticamente arqueológica que foi e entender como é que isso aqui tudo funcionava, né, e as relações entre as pessoas e o trabalho. E também essa pintura eu acho muito legal ver o sketch, né, até apareceu numa exposição um tempo atrás, ele fala disso no blog dele. Se eu achar o link direto para esse post eu vou colocar aqui também. Mas foi uma capa comemorativa da National Geographic, com uma pegada super Norman Rockwell, né? Quem conhece o trabalho do Norman Rockwell, eu quero fazer um vídeo sobre ele no futuro, sabe bem do que eu estou falando. Mas na carreira do Gurney é interessante ver também que ele teve esse começo como, né, um artista comissionado pelo editorial para fazer, e ele tinha no blog dele ali também um lado muito de educador, né? E aí ele só cresceu esse lado da educação, né? Se a gente pegar os livros que ele publicou, esses, né, dois são gigantes, e agora ele está com esse livro novo que lançou recentemente. Então é um reprint, e ele pegou algumas das artes e também escaneou de novo. Então ele é meio que reformulado, mas ele é um reprint do primeiro livro que ele tinha feito lá atrás com o Thomas Kinkade, que já é um processo muito legal. Foi um processo que ele viajou pelos Estados Unidos inteiro de trem, dormindo né, nos lugares mais baratos que dava, comendo o que dava para desenhar. Já mostra uma dedicação ao trabalho e um mergulho na prática e na paixão que é diferenciado, né? É muito interessante ver essa janelinha para como foi esse processo, né? O meu já está encomendado, espero que chegue logo, e é realmente um livro incrível. E ele participou em vários outros livros, fazendo introdução, principalmente livros um pouco mais acadêmicos, tem umas coisas bem bacanas que ele participou. Se você pesquisar na Amazon por ele, vai aparecer esses outros livros também. Eu já fiz vários vídeos aqui no canal, vou colocar todos que eu já fiz sobre o James Gurney aqui na descrição para vocês darem uma olhada. E ele tem inúmeros tutoriais também, ele começou a fazer tutoriais online, né, e digitais, quase que recente, né? Eu acho que deve ter uns 7 anos, assim, não é tão recente, mas também não é antigo. E ele produziu bastante, né? Trouxe bastante coisa sobre os temas dos livros deles, né? E muito sobre mídias, né? Então, a aquarela, o guache, pintando ao ar livre. Agora, mais recentemente, ele estava fazendo sobre cores, né, aplicadas na prática, muita coisa de pintura guache e tal. Eu que estou estudando pintura guache agora, provavelmente vou adquirir uns que eu não tenho ainda para trazer um pouco disso para o meu trabalho e experimentar mais. Estou fazendo isso até por um processo quase que terapêutico de voltar para a mídia tradicional, e o Gurney com certeza vai ser uma influência gigante nesse momento, né? E o YouTube dele também é um tutorial gratuito gigantesco. Tem muita coisa que ele começa a falar lá e termina também nos tutoriais, né? De desenho de animais. Ele tem, eu acho que um tutorial específico sobre o In the Wild, como ele chama, né? Na vida real, ali, desenhando animais na vida real. Então tem muita coisa bacana de pintura ao ar livre. Que aí eu acho que puxa para uma outra paixão do Gurney, que é realmente o plein air, né? Eu acho que ele documenta tudo lá no canal dele e mostra que ele pinta o tempo inteiro e os mais diversos temas, e ele é super, né, organizado com as coisas. Ele coloca um reloginho, acho que ali no anterior do YouTube
tem, né, um reloginho aqui no canto, só dá para ver o cantinho, que aí dá para ver o tempo que ele pinta. Em todos os vídeos ele traz isso. Então é muito bacana, muito bem documentado, extremamente profissional. Eu, como youtuber, se eu olho os vídeos dele, eu quero chorar com a qualidade dos meus vídeos. Então é muito legal, vale a pena explorar horas e horas assistindo ele no YouTube também. E, claro, é um suporte para o trabalho dele, ajuda a crescer e tudo mais. Mas é uma paixão dele, ele parece que faz ali porque ele gosta de sair para pintar, gosta de produzir e está constantemente postando, né? O canal dele, na data de gravação, tem 365 vídeos. Então, se assistir um por dia, dá um ano para assistir tudo. Então, é muito conteúdo gratuito, então é muito legal. Eu gosto muito dessa pintura, né, esses desenhos de aeroporto. Eu sempre invejo um pouco quem para, né, para fazer uma pintura no aeroporto, um desenho. Eu já fiz algumas vezes, mas é um processo que toda vez que eu paro no aeroporto eu falo, cara, por que eu tô parado aqui olhando para ontem e não estou desenhando, não estou fazendo alguma coisa produtiva nesse sentido? Então é muito legal, ele me traz isso, mas ele também sempre me traz muito a questão do botânico, né? Se a gente voltar aqui, a gente vê que muitas das pinturas ele sai para pintar a natureza, né? Então ele sempre me inspira nesse lado, né? Esse é um dos vídeos que realmente me chamou a atenção bastante de como organizar esse caos, né, de muitos elementos, e ele traz bastante essa discussão. A arte botânica dele vai em direções diversas, né? Aqui a gente tem algumas coisas do Dinotopia que são mais nessa quase que uma arte científica, né, uma pintura botânica científica. A gente tem muito disso na história. Eu acho que ele quis trazer isso e fazer uma homenagem aos pintores que iam, às vezes até para países. Aqui no Brasil teve muitos pintores europeus que vieram para documentar, né? E ele quis trazer um pouco dessa documentação aqui. E tem a pintura do plein air, né? Tanto em mídias, né, como óleo. Eu imagino que isso aqui é óleo ou caseína, que são ou acrílica. Ele usa de tudo um pouco. E aqui mais para o lado do guache e aquarela, mas também organizando esse caos. A gente viu um pouco disso no meu vídeo sobre o Sargent, né? Tem um pouco dessa influência do Sargent aqui, de o que preservar, o que colocar e como organizar tantos elementos em uma pintura. É inspirador. Para mim, pelo menos, que gosto muito da temática, é inspirador, e eu acabo trazendo um pouco mais da minha visão para esses vídeos também. Então é legal ouvir nos comentários aí o que para vocês é mais legal. Ele tem esse outro vídeo também, vou colocar o link aqui embaixo, mas é sobre realismo, né? Como o abstrato versus o realista quando você está pintando algo muito complexo. Então fala muito sobre isso que a gente está dizendo, né? Então abstração versus realismo, e também usar foto versus pintura, né? O que colocar, o que tirar, o que enfatizar, o que aumentar. Eu já falei muito sobre isso aqui no canal e no blog, usando como base o trabalho do Alexandre Heider, do Plein Air Studio, também outro artista incrível que eu quero fazer vídeo aqui no canal. Já fiz entrevista com ele aqui no canal, que ele me ensinou muito sobre exagerar certas cores, mudar as coisas. Não é o que você está vendo exatamente ali, mas você está trazendo alguns elementos até para contar mais uma história, deixar aquela arte mais convidativa, mais interessante para a gente olhar. Você está cortando alguns elementos fora, fazendo algumas alterações e tal. Então, o Gurney também, mais uma vez, aprendo muito sobre isso. E tem um coach bem interessante nessa linha, que é esse aqui, né? Não existe só uma linha de realismo, um tipo de realismo. As suas pinturas podem ser fiéis à natureza, mas enfatizar diferentes aspectos dessa verdade visual comparado com outro artista. Tem um vídeo muito legal sobre 4 artistas da Disney pintando uma árvore. Não sei se vocês já viram, vou colocar aqui na descrição se ainda estiver disponível. É muito legal ver o olhar de cada um representando de uma maneira diferente. A maneira como você pinta é um reflexo, né, ou uma forma de documentar o que você vê ou como você vê. E ainda assim ser aceito como realismo. Isso explica, né, como um Vermeer ou um Gérôme são reconhecíveis, né, instantaneamente.
Então, cada um tem a sua forma de olhar o mundo e de representar ali, e até por muita prática, eu acho que a gente pode entrar na questão aí do estilo, vem muito disso, de como você vê o mundo e como você quer traduzir as coisas, essas pequenas mudanças, né? Então, cada um se atenta ou é curioso por diferentes aspectos da natureza e quer trazer isso de uma forma diferente para o seu trabalho. Aqueles, né, que descrevem o realismo como só uma imitação não entenderam o que é pintar o realismo e também o que é pintar como um todo, né? Perderam a essência da coisa ali, se enganaram sobre o que é o ato de pintar. Então eu acho muito, muito interessante. E vindo de alguém, né, que o processo de pintar, além de tudo, usa muitos elementos práticos, como a gente falou. E esse é um outro aspecto que eu acho incrível do Gurney, eu só tenho a invejar. Né? Ele faz tudo nos elementos práticos. Seja na pintura, né? E ele tem muitos até tutoriais falando dessa coisa de usar elementos e combinar as coisas. Então pegar uma foto de um e uma pintura de plein air e combinar as coisas. Ao mesmo tempo também que muita maquete no processo dele e entendendo como as coisas funcionam. Mas ele vai além, essa coisa do prático, né, do efeito prático, vai desde como ele constrói o cavalete dele aqui, né? Ele tem até um tutorial sobre isso, mas no final dos vídeos dele também os elementos são tudo práticos. Esse é um exemplo que eu acho incrível, né? No canal do YouTube tem algumas gravações que ele trocava fitas com outros artistas para discutir temas. Esse aqui são leituras sobre o John Ruskin e o que eles acharam disso. E aí eles pegavam, gravavam e mandavam por correio, porque não existia na época mensagem de voz, né? Você vê como a gente é mimado hoje em dia de ter tudo na mão. Era um processo. Só que aí eu acho que, como a gente tem muito, o processo não é tão introspectivo e profundo, né, nessas discussões. Isso é uma das coisas que a gente tem que fomentar mais. Né? No vídeo sobre o Scott Robertson falou muito sobre o poder de um grupo de pessoas com um objetivo comum. Né? Então, encontre essas pessoas e aprofunde mais, seja curioso, mergulhe um pouco mais. Deixa essa curiosidade aflorar, né? Mergulha um pouco mais. E aí, para fechar, né, e ainda nessa linha, eu gosto muito dessa imagem, que é uma parte do primeiro livro do Dinotopia. E aí tem esse escrito na parede, que é um detalhe que para mim é muito legal. Né? E eu acho que fala muito sobre a vida e fica uma mensagem muito bacana para a gente. Principalmente pensando no momento que a gente vive e a questão dos artistas e se unir e ter pautas unificadas, né? Que é sobrevivência de todos ou de ninguém. Né? Uma gota sobe o nível do mar. Armas são inimigos, até mesmo para seus donos. Dê mais, pegue menos. Outros primeiro e o eu depois, por último. Observe, ouça e aprenda. Faça uma coisa de cada vez. Cante todo dia. Exercite a imaginação. Coma para viver e não viva para comer. E acabou. A parte final tá cortada aqui. Então é muito interessante, deixam aberto aí. Como vocês completariam essa frase, eu acho que é bem individual. Acho que cada um completa como gostaria, né? E suas prioridades. E por fim, só para fechar, a influência do Gurney em mim, como educador, como artista, pesquisador, é inegável, né? E eu tive o prazer de receber uma mensagem de reconhecimento, porque eu fiz um post sobre o trabalho dele, destrinchando um pouco o Color Light lá no blog. Vou colocar o link do post aqui embaixo, do vídeo e tudo mais. E tá pendurado na minha parede aqui. Sempre que eu preciso de um pouco de inspiração nesse caminho, eu olho, assisto o vídeo dele e tô sempre aprendendo, né? Até na minha arte, se a gente olhar para as minhas pinturas tradicionais e digitais ao longo da história aí, e principalmente essa, que eu gosto bastante, tem muito de Gurney aqui, né? Desde o entendimento de
cáusticas, efeitos cáusticos da água, luz de rebatimento. Então toda essa parte aquecida, se você pegar algumas pinturas do Gurney que mostram muito isso, né, de bater a luz aqui, voltar e aquecer muito esses planos inferiores, principalmente dos elementos arquitetônicos. Tem muito disso, né? Até reflexo na água, como é que funciona, um pouco da refração na água, a parte da composição também dos elementos, estudar um pouquinho os elementos que você vai colocar na cena. Nesse caso eu não desci tanto no detalhe, era uma coisa que eu voltaria nessa pintura se fosse fazer, desenhar mais algumas coisas, principalmente no primeiro plano, mas tem muitos elementos que eu fui pesquisar, o que está aqui, quais são os principais, né, elementos da fauna e flora do Egito, o que eu posso trazer aqui na pintura para ficar interessante. Então, esse processo de pesquisa e entendimento dos efeitos atmosféricos vem muito do Gurney, né? Então tenho muito a agradecer a ele. Então é isso, espero que esse vídeo tenha sido inspirador. Se você por acaso não conhecia o Gurney, conta pra gente o que você mais gostou. Se você já conhecia, conta pra gente o que você aprendeu com o Gurney ao longo da trajetória, como é que o Gurney mudou também a sua jornada como artista. Vai ser super legal essa troca pra gente aprender ainda mais. E também deixa outros artistas que vocês gostariam de ver aqui. Vai ser super legal. Eu estou enriquecendo uma lista lá e quero continuamente trazer mais artistas para a gente olhar em tanta coisa bonita. Espero que vocês tenham um ótimo dia e a gente se vê num próximo vídeo. Até mais. Tchau.